Olha só, gente. Ontem, o Traíra, da Casé TV, GTV, Cláudio Santana, ele trouxe a notícia no GE de que o Náutico ele fez uma sondagem, tá? Sondagem por Sander, aquele mesmo que foi do esporte, né? E também Bruno Alves, zagueiro, ex-São Paulo. Sander tem 35 anos, Sport, Goiás, Avaí, Ipiranga, alguns clubes que ele já passou. Bruno Alves, São Paulo, Grêmio, Cuiabá, mais conhecido, né? E aí, eu queria que tu começasse, Atos, a respeito dessas sondagens e desse perfil, né, meio que estabelecido pelo Náutico de contratação. Veja só, Renato, o Bruno Alves, eu vou me basear muito em algumas informações que eu fui pescando ali sobre o jogador, não foram informações muito positivas, sabe? Teve até uma pessoa que disse, é o novo Rafael Vaz. O cara que já tá com um perfil meio cansado lá no Cuiabá, sabe? Meio com burro na sombra. Então, um jogador que a gente tem que ter um certo cuidado. Agora, o Sander eu gosto. O Sander a gente conseguiu acompanhar muito mais ele, né? Não só na época do esporte, mas recentemente também, jogando pelo Goiás, jogando pelo Cuiabá. É um jogador que eu gosto, tá? Eu sempre disse que gosto muito de lateral, que a característica mais forte é a parte defensiva. A parte ofensiva é importante, às vezes pode até ser fundamental em determinados times, né, que tem a dificuldade de criação, ter um corredor forte. Porém, tem que ter a parte defensiva boa, sustentável, que não entregue gols a todo momento. E Sander tem essa característica, né? É um jogador defensivamente muito forte. Costuma ser, quando ele se aventura lá na frente, ele costuma sofrer muito pênalti. Eu sempre tenho essa imagem de Sander na minha cabeça sofrendo muitos pênaltis. Ele tem essa chegada que acaba conseguindo ali cavar alguns pênaltis, mas a parte defensiva é a principal característica dele. E ele tem uma pegada de líder, né? É um cara, é um cara que também iria promover essa liderança no time. Eu confesso que eu gosto, tá? Não, é uma análise muito superficial. Tá aqui, João, depois para fazer uma análise mais profunda do jogador, principalmente como ele está nos últimos anos, né? Principalmente nesse ano de 2025, no ano passado. Eu acho que isso vai ser mais determinante. Mas dentre os dois, me agrada muito mais o nome de Sander do que o nome de Bruno Alves. Agora Assim, sim, Atos, só vou uma até coisa, só, começar. só uma pergunta, João, para Atos. O nome de Sander, ele, embora ele seja positivo também em uma primeira impressão minha, eu fico numa dúvida sobre a idade um pouco mais avançada dele e de Igor Fernandes. Isso não te preocupa, não? Renato, veja só. Era... Esse é um assunto que acabou que eu e João discutimos muito sobre isso, tá? Eu acho que o João vai discorrer um pouquinho, mas eu vou dar uma pincelada no assunto. Eu não gosto de Era tratar isso que eu ia de. começar. Eu não gosto de tratar, João, como a gente vinha conversando, desse assunto de idade de forma genérica. A turma bate o olho, tem 35 anos. Não quero por causa disso. Eu acho que quando se fala em idade, você tem que analisar atleta por atleta. Veja, quem batia o olho em Ryan via que a idade estava influenciando muito no futebol dele, pô. Que já não é um cara veloz e você percebia ele todo travado. É óbvio que Ryan, com 26 anos, não era daquele jeito, porque senão não teria nem tido carreira profissional, né? Então tem jogadores que você percebe a idade pesando no jogador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da casa. Arnaldo. A parte física de Arnaldo dos últimos 6 meses foi impecável. E era um jogador que tinha problemas na parte física e a questão da idade sempre pesou. A gente sempre trouxe aqui a questão da idade de Arnaldo, muito por causa do desempenho físico abaixo que ele apresentava. A partir do momento que Arnaldo me entrega 6 meses de perfeição física,
isso deixa de ser um problema. E a parte da idade, apesar de você ter um cuidado ainda no contexto geral, você também não pode formar um elenco só com jogadores de idade avançada, mas deixa de ser um pilar do problema ali. A mesma coisa com o Sander. Os elementos que eu tenho hoje, eu não observo em Sander um jogador que a idade esteja inviabilizando ele. É óbvio que ele não vai ser mais o jogador de quando tinha 26, 28 anos. Até porque isso faz parte também da composição financeira para trazer o jogador, por exemplo. Eu lembro que quando o Sander saiu do esporte, ele foi bem carinho lá para o time do Goiás, tá? Uma contratação até cara. Para a posição do lateral, uma posição cara. Então, é um jogador que, para nível de Série B, ele sempre foi muito valorizado. E a idade avançando pode provocar também a possibilidade de o Náutico conseguir trazer numa situação boa o jogador para cá. Então, em resumo, é isso. Eu não gosto de tratar a idade como uma questão isolada. Porém, também não adianta trazer só jogador com esse perfil. Tem que ter uma mescla. E aí, João? Não, assim, a gente... eu vou muito na linha de Atos, assim. Em relação à idade, eu acho que tem que ser individual a análise. E aí, obviamente, você faz uma análise coletiva do grupo que está se formando mediante contratação, porque às vezes sondagem também, a maioria delas, a imensa maioria delas não se concretizam, né? Então, acho que você julgar perfil que está sendo montado por sondagem, eu acho que não é um caminho bom. Mas a questão da idade, eu acho que é uma questão extremamente individual. Primeiro, está se tratando como jogadores de 35, 34, 33 fossem viáveis, e não são. Se a gente pega a média de idade de times que subiram de divisão, por exemplo, você tira o Atlético Paranaense, porque é um caso à parte ali na Série B, todos têm média de idade próximas ou superiores a 30 anos. Então, você pega a média ser isso, você, obviamente, tem jogadores ali de base, alguns têm jogadores. Então, se você for fazer essa média, realmente você vai ver que é um número alto. Então, a Série B tem um perfil de alocar esses atletas. O que tem que se fazer é análise individual. Beleza, Sander. A carreira de Sander está no declínio. Vocês acham que ele ter jogado Sport Série A e alternava muito Série A e B, né? Aí foi para o Goiás, que é um clube que alterna muito Série A e B. E foi para o Cuiabá, que ultimamente é um clube que alterna muito Série A ou B. Existe uma queda vertiginosa na carreira de Sander. O número de jogos que ele vem fazendo vem diminuindo. É um atleta que agora, com a partir do crescimento da idade, vem surgindo lesão. Não é. É um cara que mantém muito o número de jogo muito, muito ok. Se você for pegar, são 40 jogos por ano, 40 e poucos, alguns 30 e poucos. Então, assim, é um cara que está se mantendo ativo, que está se mantendo sem lesão em clubes que têm o mesmo perfil. Então, eu não vejo uma queda em Sander para você ter uma preocupação muito grande com a idade. Eu acho que idade, beleza, dá para você balizar algumas coisas, mas não é 35 anos não quero. Não é assim. Não dá para ser desse jeito. E aí, falando um pouquinho do jogador. Nessa temporada, Sander variou muito no Cuiabá, porque o Cuiabá joga com 3 zagueiros, né? Então, Sander, ora era aquele zagueiro pela esquerda, e ora era um ala. Mas não era o ala, assim, o ala que a gente conhece, aquele cara que sobe muito, era quase um meia esquerda ali, um pouquinho mais defensivo. E o que é que me preocupa? Eu gosto do jogador, eu acho que cumpre um papel defensivo, cumpre o papel de lateral ali muito bom. Eu tenho uma preocupaçãozinha com a bola aérea, mas nada que eu tenha me aprofundado ainda para a gente ter realmente certeza se isso é um ponto fraco ou não. Mas qual a minha preocupação? É ser um jogador exatamente do mesmo perfil de Igor Fernandes. Eu não sei se na montagem
você ter esses dois laterais com a mesma característica vamos dizer assim, o ideal. Não sei. Eu acho que se o Náutico tivesse um lateral de outro perfil, nada impede de ter um terceiro lateral também, né? Se for isso, ok. Um terceiro que tem uma característica mais de aposta, alguém que faça mais esse perfil mais ofensivo, que em cenários de alguns jogos a gente vai precisar. Isso me deixa um pouco preocupado, talvez, com o Sander. Mas em relação à bola, em relação a desempenho físico, eu acho uma boa, que seria uma boa contratação. Aprovaria, precisaria ser convencido em relação a isso do grupo, sabe? De você ter dois jogadores com a mesma característica, mas isso aí a gente só vai saber um pouco depois. Ô, João, só uma curiosidade, que essa questão da média de idade dos times que sobem, João pegou os dados desse ano, tá? Como ele disse, o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense esqueça, velho. O Atlético Paranaense é o cara que tá precisando de centroavante, paga 30 milhões num jogador com idade mais jovem do mercado sul-americano, então não é parâmetro para nada. Se você tira o Atlético Paranaense, os outros 3 clubes que subiram tinham uma média de idade elevada, tá? E os times que disputaram também, tá? E se você pegar anos anteriores, isso também aconteceu. Isso é uma praxe da Série B. Dos times que conseguem o acesso, são times bem experientes. Isso acontece de forma até mais demasiada, João, na defesa. A defesa se encontra mais jogadores experientes. Só a título de exemplo. Eu lembro que eu estava assistindo alguns jogos. Teve uma época que eu vi 3 jogos seguidos do Criciúma. A zaga do Criciúma, o jogador mais jovem que tinha era o Benevenuto, que tem 29 anos, e era completada com o Luciano Castan, de 36, e o Rodrigo, aquele Rodrigo de 38 anos. Então, veja, é comum você ver defensores com a idade mais elevada, porque, gente, isso é um assunto que durante alguns episódios aqui, alguns programas do Timbucast, eu vou sempre voltar nesse assunto, mas já tocando nele aqui, é o seguinte: a gente não pode tentar entender a lógica do futebol como se fosse um videogame. No videogame, você só olha ali as stats do jogador, a velocidade, a força física, a aceleração, a potência do chute, e você vai jogar lá com o cara. Na vida real, tem muitos elementos que vão estar ali no dia a dia que vai fazer você ter um foco nos objetivos ou não. E você ter jogadores experientes vai facilitar a sua condução de grupo para você conseguir ter o foco nos jogos, ter o foco nas necessidades de vitórias, nos seus objetivos traçados. E é por isso que esses jogadores experientes têm espaço nos times. Pô, quem não lembra de João Mastro, pô? O que aconteceu com o João Mastro no quadrangular? O cara pipocou, porra. Meu irmão, a gente ia perder o acesso. A gente podia estar hoje chorando aqui, estando na Série C, por causa daquele gol contra de João Mastro, pô. A Juventude, se ela lhe traz vigor físico, um teto mais alto, mas ela também te traz algumas situações não tão boas, quanto como insegurança, não conseguir atingir o seu teto porque não tem confiança no seu próprio jogo. E jogadores mais experientes sabem lidar com isso de uma outra forma. Então, eu acho que não se deve demonizar o jogador de idade alta apenas por demonizar. Deve-se analisar caso a caso. O que eu estou falando aqui, gente, não é para daqui a pouco aparecer um jogador de 35, 36 anos e mal e vocês virem jogar na minha cara. Olha aí, ó. Fulano tem 36 anos, tu tava passando pano de jogador de 36 anos. Pô, não é assim, né? É óbvio que vai ter jogadores de idade avançada que vão render mal, que vai ser uma má contratação. O que eu estou dizendo é, não se atenha só à idade. Analise caso a caso. Alguém citou aqui, só para completar mesmo agora, alguém citou, João, Igor Pereira. Ah, foi Renato. Foi Renato. Renato começou
o assunto citando Igor Pereira, não, desculpa, Igor Fernandes. Por Igor Fernandes ter uma idade também avançada, acho que é 32, né? 32 anos, e trazer um lateral também com idade avançada. E até em off, eu conversando com o João utilizou esse argumento. Existe algum motivo para a gente abordar a questão física de Igor Fernandes? Não. Então, para que a idade vai ser um fator aqui? Se fisicamente ele nunca demonstrou problema. É isso? A gente estava até nessa discussão. E aí tinha um amigo nosso defendendo a tese aí da idade. Aí eu levantei, então não contrataríamos Maicon, o zagueiro talvez tenha sido, deve estar na seleção aí do campeonato da Série B, porque ele tem 37 anos. Se você falar não, assim, você mostra que a idade não vai ser tão relevante se o jogador tiver qualidade, se o jogador tiver desempenhando fisicamente bem. Então, assim, dá para analisar caso a caso. E aí é o outro cara. Vamos para Bruno Alves? Para Sander, eu acho que a idade não é um peso. Eu não acho que Sander esteja em declínio na carreira. Eu não acho que Sander esteja jogando menos do que jogava antes. Agora, Bruno Alves, talvez a gente consiga ter esse diagnóstico. Esse foi o ano que Bruno Alves menos jogou nos últimos 7. Esse foi o ano que, ano passado, também jogou no Cuiabá. Então, a gente viu o Bruno Alves saindo de 5 temporadas no São Paulo para jogar no Grêmio, para jogar no Cuiabá. Aí tem um declínio. Você olha fisicamente o Bruno Alves, talvez ele não se encaixe muito naquele perfil de recuperação de bola em velocidade. É um jogador que tem técnica, é um jogador que sabe ali os atalhos, que consegue ter um bom número de desarme, uma bola aérea boa, mas que talvez aí já esteja um pouco em declínio. Não estou afirmando que está, mas assim, você consegue ter um pouco mais de elementos para citar essa questão no caso do Bruno Alves. Então, assim, eu acho que se a gente olhar caso a caso, se a gente for olhando jogador por jogador, eu acho que dá para ter uma noção melhor do que só, beleza, é velho, é ruim fisicamente e não presta. É novo, é bom fisicamente. Não é verdade. Talvez não seja verdade. Então, vamos ficar atentos nisso. Ô, João, o amigo internauta falou aqui, ó. Que discurso é esse? Jogador velho é velho. Isso é regra. Você tá certo. Você vai errar agora, JRT. Ele complementa aqui. Um ou outro apenas vão confirmar as exceções da regra. Aí não é verdade. Porque se é velho, porra. Não tem como ser velho e ser novo ao mesmo tempo. O único caso, assim, que o mundo da fantasia nos trouxe foi Benjamin Button. Ele era novo, porém, na idade, ele era muito velho. Eu adorei isso aqui, meu amigo. Jogador velho é velho, isso é regra. Realmente, é verdade.